Eu nunca vi o Olímpia ser 91. campeão da Série B. Portanto, ele nunca disputou a Série A, ok? O São Paulo jogou com o Olímpia. Jogou em que divisão? Na segunda divisão. O Olímpia nunca subiu para a primeira divisão. São Paulo jogou com o Olímpia, é óbvio que ele estava na segunda divisão. Perfeito? Então como é que o São Paulo nunca foi rebaixado? O São Paulo foi rebaixado e depois desrebaixaram. Jornalista. Função: investigar, apurar e relatar os acontecimentos do mundo, sejam eles locais, regionais, nacionais ou internacionais. Essas são as principais atribuições de um jornalista. Essa é apenas uma das definições encontradas na internet sobre a função do jornalista. É consensual que essa profissão é de extrema importância para a sociedade, pois possui o poder de alcançar as massas e influenciar a opinião pública. Dentro do esporte, a missão do jornalista é a mesma: apurar os fatos e trabalhar com a verdade. Infelizmente, não são raros os casos em que jornalistas negligenciam suas responsabilidades e propagam informações falsas. É comum e até esperado que um jornalista cometa erros em sua carreira, assim como qualquer outro profissional. No entanto, um jornalista sério sempre se prontificará a corrigir informações equivocadas transmitidas ao público. Mas como mencionei, infelizmente, não é incomum ver jornalistas mentindo deliberadamente. Neste vídeo vamos abordar o caso de Flávio Prado. Este vídeo não tem a intenção de atacá-lo, mas sim de analisar suas declarações sobre o São Paulo e seu suposto rebaixamento no Campeonato Paulista de 1990. Não é de hoje que Flávio Prado afirma que o tricolor paulista foi rebaixado em 1990. No entanto, vamos analisar o que ele disse no programa Canelada da Jovem Pan Esportes, logo após o São Paulo ter conquistado a Supercopa diante do Palmeiras. Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, menciona uma faixa da torcida do São Paulo que provoca os torcedores rivais com os dizeres de que o clube nunca havia sido rebaixado. Uma clara provocação ao time alviverde, que já foi rebaixado em 2 ocasiões no Campeonato Brasileiro. Porém, Flávio Prado o interrompe e afirma que isso é mentira. Vamos ouvir o que ele disse na íntegra. Antes da gente escutar o Casares, torcedor é genial, né? Tinha uma faixa, a gente tava vendo o jogo hoje, tinha uma faixa atrás do gol ali, da torcida do São Paulo, que tinha bem grande: nunca fui rebaixado. Ou seja, era o torcedor do São Paulo. Ou seja, é mentira, porque foi rebaixado no Campeonato Paulista de 90. Nossa, lá vem o mala. Lá vem o chato. Ué, eu tenho que contar a história como ela foi, não é a história que eles querem. Eu cobri pela Jovem Pan, São Paulo. Como era o nome daquele time lá que você foi comigo? Olímpia. São Paulo e Olímpia. Pô, cidade do meu Não é o do Paraguai. Quando o Olímpia subiu pra primeira divisão? Se eu fiz um jogo, São Paulo e Olímpia, o Bruno pequenininho foi lá junto comigo. Eu fiz esse jogo Foi aqui ou lá? em Olímpia, nós fomos lá. Você foi lá no Termo? Não, é? Foi lá. Você gosta Não tinha tema naquela época. Eu nunca vi o Olímpia ser 91. campeão da Série B. Portanto, ele nunca disputou a Série A, ok? O São Paulo jogou com o Olímpia. Jogou em que divisão? Na segunda divisão. Se o Olímpia nunca foi da primeira, São Paulo jogou com o Olímpia. Inclusive, eu tenho o ingresso. Vários, segunda divisão, não sei o que e tal. Flávio, agora, se o São Paulo jamais... O Olímpia nunca subiu pra primeira divisão. São Paulo jogou com o Olímpia, é óbvio que ele tava na segunda divisão. Perfeito? Então como é que o São Paulo nunca foi rebaixado? O São Paulo foi rebaixado e depois desrebaixaram. Aqui no Brasil, os caras falam uma coisa que é muito interessante. Nem o passado é definitivo. Nem o passado é definitivo. Quem foi o clube do São Tá Paulo? bom, eu não sei dessa história, você deve saber melhor que eu. Mas nunca foi rebaixado no Brasileiro. Você lembra qual foi o clube? Não, brasileiro não. Lembra qual foi o clube? Brasileiro não. Brasileiro não. Paulista foi. O principal argumento dele é o fato de o São Paulo ter enfrentado o Olímpia, time que, segundo ele, nunca jogou na primeira divisão e jamais foi campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista. A lógica usada por ele é bem simples. Se o Olímpia nunca disputou a primeira divisão e enfrentou o São Paulo, então esse jogo só poderia ser pela segunda divisão. Mas será que isso é verdade? É importante ressaltar que a segunda divisão do Campeonato Paulista era chamada de divisão especial ou intermediária, como vemos na imagem. Sobre o ano de 1990, a Wikipédia afirma: o Campeonato Paulista de Futebol de 1990, divisão especial, foi a 44ª edição da competição de futebol de São Paulo, promovida pela Federação Paulista de Futebol, e equivaleu ao segundo nível do futebol do estado.
Essa informação é confirmada pela própria Federação Paulista de Futebol. Ao contrário do que Flávio Prado disse, o Olímpia já foi campeão sim da segunda divisão, ou da divisão especial, em 1990. A FPF relata: em 1986, o Olímpia retorna ao profissionalismo e atinge sua maior glória em 1990, com o título da segunda divisão. Com isso, o time teve o direito de disputar a principal divisão estadual entre 1991 e 1993. Então, como vimos, o Olímpia não apenas subiu da segunda divisão para a primeira, como também foi o campeão da segunda divisão. Isso contradiz totalmente o que o jornalista afirmou. O site oficial do clube, ao resumir sua história, relata sobre o ano de 1990. 1990 foi o ano em que o Olímpia Futebol Clube ingressou na primeira divisão. Apesar das dificuldades para se manter na divisão intermediária, o clube acabou se destacando, conquistando o título de campeão paulista da intermediária, deixando para trás times como o Rio Branco de Americana, São Carlense, Marília e Comercial de Ribeirão Preto, entre outros. Uma outra prova que desmente Flávio Prado é o fato do clube ainda exibir como troféu a conquista do Campeonato Paulista de 1990 da segunda divisão em seu site. Além disso, cita que jogou contra o São Paulo Futebol Clube na primeira partida do Paulistão de 1991 pela primeira divisão, e não pela segunda, como ele afirmou. Até mesmo o escudo do clube conta com uma estrela dourada que faz referência a esse título de 1990 da segunda divisão e permitiu ao clube jogar na primeira divisão em 1991. Ano em que enfrentou o São Paulo. E como já mencionado, o Olímpia jogou na primeira divisão por 3 anos seguidos, 91, 92 e 93, conforme a própria Federação Paulista de Futebol confirmou. Nessa imagem podemos conferir também em uma matéria que o GE fez recentemente ao falar sobre esse assunto, onde a matéria confirma que o Olímpia foi o campeão daquela edição de 1990 e que, portanto, subiu para a elite do futebol paulista em 1991. E foi por isso que o Olímpia enfrentou o São Paulo. Portanto, ao contrário do que Flávio Prado disse, o Olímpia não apenas jogou na primeira divisão do Campeonato Paulista, como também subiu sendo campeão em 90 da Série B, permanecendo na primeira divisão por 3 anos consecutivos. Hoje, caro Flávio Prado, temos a internet como aliada da verdade. Você não conseguirá enganar os amantes do futebol e aqueles que fazem uma mínima pesquisa sobre o assunto. Eu desconheço os motivos pelos quais você mantém essa mentira como verdade por tanto tempo, embasado em algo que acabou de ser refutado. Então o argumento que você usa para falar que o São Paulo jogou a segunda divisão acaba de ser revertido. A prova de que o São Paulo jogou a primeira divisão é justamente o fato de ter enfrentado o Olímpia, como você mesmo confirmou que essa partida ocorreu, pois o Olímpia em 91 jogou a primeira divisão, porque em 90 foi campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista. Caso assista a esse vídeo, caro Flávio Prado, reconheça seu erro publicamente como jornalista, pois por anos você vem disseminando informações falsas sobre esse assunto. E isso é um desrespeito com a sua própria carreira e, mais do que isso, com o jornalismo e com os amantes do futebol, que prezam pela verdade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe ao máximo, principalmente para aquele seu amigo que ainda insiste em usar desse ponto como prova de que o São Paulo foi rebaixado. E se você quer assistir todos os vídeos do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificação. O vídeo de hoje era esse, um forte abraço e até o próximo vídeo.